Quem são os jogadores que se reapresentaram hoje no CT do Santos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem será que fica? Quem será que sai? Temos aqui a matéria do brilhante Lucas Mussetti e vamos ver aí o que será, né, do Santos, que até agora, dia 3, não apresentou nenhum reforço, mas tem um reforço aí muito perto. Para quem não sabe, hoje foi um dia muito movimentado, os jogadores se apresentaram às 14 horas, mas antes disso, né, já tinham jogadores chegando, o Luizão, por exemplo, que é um possível novo reforço do Santos, que faltavam só exames, tanto é que ele chegou mais cedo para conseguir fazer esses exames, então provavelmente será novo reforço do Santos. E, além do Luizão, tivemos também esse jogador misterioso. Você me fala, quem é esse cara? A gente não tem ideia. A torcida fez aí várias deduções, mas não chegou a uma conclusão. O que acontece? Esse daqui era um carro todo, né, com isso filme, preto, e não dava pra saber quem era. O repórter ali, na hora que filmou, ele aproximou o celular e conseguiu filmar o interior do carro, mas o jogador na hora ali abaixou, cobriu a cara e a gente não sabe, né, especulou-se até que fosse alguma possível contratação, mas aparentemente não é. E agora vamos falar, né, das reapresentações de hoje. Pouca coisa mudou, mas temos novidades aqui de acordo com a matéria do Lucas Mussetti. O Santos se reapresentou nesta sexta-feira 3 com 27 jogadores. Lembrando que hoje foi ressaltado pelo Pedro Martins na coletiva, mas já tinha saído matéria sobre isso, que o Caixinha pretende trabalhar com um grupo de 28 atletas. Então, importante isso daí. O Santos, que tem um elenco inchado, vai ter que diminuir aí, e essa reapresentação já mostrou um pouquinho disso. O que aconteceu? O Santos voltou a treinar com poucas novidades no CT Rei Pelé, e a torcida realmente, né, está cada vez mais impaciente, e com razão. São dias que parece que, né, são a mesma coisa. É expectativa, é sondagem, e no final não chega nenhum jogador, e vão se estender nos dias. Pedro Martins hoje fez ali a entrevista coletiva, mas, né, não agregou muita coisa, foi mais imbromation, mais lero-lero, mas pelo menos a gente sabe que Giuliano não estará no Santos em 2025, considero uma boa notícia. Ele também falou ali sobre o caso Otero, falou que o Brax vai ocupar uma outra posição, pelo que parece abaixo dele, foi um rebaixamento de cargo, mas, né, a gente esperava ali anúncios, talvez, nessa coletiva, e não aconteceram, então acho que uma nota seria muito mais produtiva do que essa coletiva que foi muito mais lero-lero e agradecimentos aos funcionários que saíram. Bom, só um reforço está à disposição, o zagueiro Luizão. Dentre os emprestados, Lucas Braga e Soteldo estão de volta e foram reintegrados. Braga ainda pode ser vendido. Bom, eu acredito que 90% da torcida do Santos ou mais esteja torcendo aí para que o Lucas Braga possa ser vendido ou até mesmo saia de graça, mas não quer contar com o atleta em 2025. Total respeito à pessoa Lucas Braga, parece ser um cara muito íntegro, muito bacana, uma pessoa até legal, mas como jogador do Santos realmente não dá, é torcedor, e eu acho que como torcedor ele também poderia ver que não tá legal, não tem mais clima com a torcida, ele talvez se enxergue ali ainda no Santos, né, mas pro bem do Santos é melhor que realmente ele seja vendido. O Soteldo, eu acredito que se não chegar nenhuma proposta muito boa, é um cara que, por mais que tenham todos os episódios dele não querer ficar, né, pra jogar a Série B, é um cara útil, é difícil achar um ponta da qualidade dele nos valores, né, que estão tentando vendê-lo. Então eu acredito que se não for uma troca muito bem feita, prefiro que ele fique, até porque no elenco a gente não tem um ponta da qualidade dele, por mais que eu não sou o maior fã do Soteldo, acho ele meio cisca-cisca, não é um cara tão bom finalizador, mas agrega sim ali na ponta, é um cara habilidoso, cria boas chances, né, dá assistências, então acho que ele é interessante. Eu sou a favor do Soteldo ficar. Óbvio que também se ele não quiser ficar, também jogador que não quer pode sair fora. Então, que achem uma melhor oportunidade para ele e vendo. Morelos, que estava no Atlético Nacional, não se reapresentou. O futuro dele é incerto, apesar da aprovação do técnico Pedro Caixinha.
Pra quem não sabe, o Caixinha chegou a treiná-lo na época do Rangers, uma época que o Morelos foi muito bem. Vamos ver, o Morelos o problema dele, né, da Operação Morelos, é a questão salarial. Ele tem um salário muito alto e para ele valer esse salário, ele tem que desempenhar muito mais do que ele já mostrou até agora com o Santos e também precisa mostrar mais profissionalismo, que eu acho que foi algo que irritou demais o torcedor santista. Porque lembro que no Campeonato Paulista ele chegou até a marcar alguns gols, mas foi muito instável. E também vale ressaltar que nenhum centroavante, né, foi bem com o Carille. O Carille praticamente matou os nossos centroavantes, mas também não dá para passar pano para Morelos. O próprio Wendel chegou ali e conseguiu desempenhar medianamente, né? Foi um cara ok ali. Eu acho que ele pode até ser interessante, o Wendel, no esquema do Caixinha, porque é um atacante que consegue sair da área, é móvel. Vamos ver, vamos ver. O Morelos, cara, quando ele chegou tinha muita esperança, é um cara técnico, mas tem que ver o que ele quer. Também se não quiser ficar, vai embora. Acho que dava até pra testar ali, né? Talvez o Caixinha consiga encaixá-lo bem. Dava pra testar no Paulista, mas tem a questão salarial e a torcida já tá, né, desgastada com ele. Então não sei se é a melhor escolha manter Alfredo Morelos. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. O Mussetti falou aqui que o futuro dele é incerto e ele tem sim a aprovação do Pedro Caixinha. Então vamos ver aí quais serão, né, os próximos passos de Morelos no Santos. Outra ausência foi Julio Furch. O centroavante deve ser negociado. Isso daqui é uma boa notícia, né? O Furch, em 2023, ele chegou, foi muito bem. Eu acho que ele gastou parte da energia ali quando ele correu contra o Grêmio e fez aquele gol lá, gol histórico, que poderia ser, né, um gol muito mais lembrável se o Santos não tivesse feito o papelão que fez. Em 2023 ele foi um cara muito útil. Em 2024 ele deixou a desejar muito pela questão física e também não é um cara matador, né? É um cara pouco móvel, mas também não é aquele cara matador. Então, óbvio que também para ele pesa que nenhum centroavante foi bem com o Fábio Carille, mas acredito que o melhor para ele seja realmente que ele seja negociado, e foi um cara que honrou o manto e espero que tenha um bom futuro aí, por mais que eu ache que não tenha uma carreira tão brilhante pela frente. Nomes como Rodrigo Ferreira, Rodrigo Fernandes, Sandri e Vinícius Balieiro têm contrato, mas serão transferidos e não compareceram. Ótima notícia para o Santos. Rodrigo Ferreira realmente não dava. Rodrigo Fernandes começou bem, depois foi muito mal, só fazia falta, era um cara totalmente desesperado, então tchau. Sandri, a torcida tinha uma certa esperança, mas realmente eu acho que até teve proposta do Mirassol, e se eu fosse o Sandri, eu teria aceitado, porque ele precisa se desenvolver, porque era uma promessa que não se provou, teve lesões, acabou atrapalhando, e o Balieiro não dá, com todo respeito ao jogador Balieiro. Alguns que estiveram no CT estão sob avaliação e ainda podem sair, como William Bigode, Patrick, Rainer, Kevson e o Sufa. Cara, é uma pena o Yusufa não ter tido chance no ano passado, mas também, pelo nível, eu não acho que ele vai agregar tanto. Dessa lista aqui, eu acho que talvez o Kevson, como é jovem, dê pra dar, né, aí uma chance. O resto, cara, pra mim é corte. Não tem pra que ficar aqui. Dá um jeito, negocia, porque, meu Deus, velho, o William Bigode fez uma péssima Série B, por mais que apareceu em alguns momentos, eu me irritei demais com ele. Patrick, torcida, acho que não tem um cara que defenda o Patrick na torcida. Rainer também, mal. E o Sufa, eu acho que não tem nível pra jogar no Santos, tanto é que não teve chances, e eu acho que ele vai acabar tendo o mesmo rumo do Bilhares, vamos ver. É uma pena, eu senti até ele meio afastado, né, tipo, o elenco afastando ele, eu acho que o cara, ele devia ter dado uma chance pra ele pra jogar, pelo menos. Tanta gente ruim jogou, podia ter testado o cara. Jair, na mira do Botafogo, se apresentou normalmente. O zagueiro ainda não se convenceu sobre jogar no clube carioca. Bom, inclusive o Felipe Camargo tava ali na porta do CT Rei Pelé, quando o Jair tava entrando e dando autógrafos, e ele perguntou pro Jair: e aí, Jair, vai aceitar a proposta do Botafogo? E aí, como é que é? Ele falou: é com meus empresários. E o Felipe Camargo depois perguntou: mas você prefere
ir para a Europa direto ou aceitaria um time do Brasil. E ele falou de novo, né, é com meus empresários. Então vamos ver qual será o desenrolar dessa novela até agora envolvendo o Jair. Eu acredito que por mais que o Botafogo tenha até uma proposta interessante, não é o melhor dos sinais o Santos vender uma joia para o mercado nacional, porque passaria uma mensagem para o mercado que eles podem vir aqui quando surgir outra joia e tentar, né, fazer ofertas para levar. Então, eu não acho bacana essa questão de vender uma joia para o mercado nacional. Entendo que o Jair tem 2 LCAs, né, pode ter uma lesão, a gente espera que não, e tem todos esses riscos, né, do Santos acabar ficando a ver navios, mas eu ainda esperaria mais tempo, pode ser que ele mature mais no Campeonato Paulista. Dos jogadores que o Botafogo estava oferecendo, apenas o Tiquinho fardaria como titular absoluto, talvez, e lembrando que é o Tiquinho de 2024, porque em 2023 ele foi sim muito bem, só que em 2024 ele teve uma queda grande, e lembrando que ele já é um jogador de mais idade, então pode, né, demonstrar aí uma queda física e até na questão da carreira, porque o jogador vai ficando mais velho e ele acaba já não conseguindo desempenhar que nem antes. Então eu nem sei se essa proposta é tão boa. 10 milhões, mais o Danilo Barbosa, que pelo jeito nem quer vir, né? Pelo jeito não vai rolar. Mais Lucas Walter, mais o Tiquinho, que talvez seja a melhor dessas daí. Eu acho que pro Santos, talvez até negociar, né, o Santos podia até negociar com o Botafogo o Tiquinho, tentando pagar algo. Agora, que ele, inclusive, pelo que sai nas matérias aí, ele teria interesse de vir para o Santos. Mas eu não venderia o Jair para o mercado nacional, porque eu acho que passaria uma mensagem de, quando vocês quiserem, vocês vêm aqui e dão uma olhada na nossa base, nas nossas joias e tentam fazer uma oferta. Não é legal, não é uma mensagem positiva para o mercado. O Santos quer trabalhar com um elenco de 28 jogadores e tem negociações em andamento. Então foi o que eu falei lá, o Caixinha gosta de trabalhar com um elenco mais curto, e isso é positivo. Os técnicos de alto nível costumam trabalhar com elencos mais curtos, e a gente já viu que o Santos, pelo que parece, caminha para uma profissionalização. Afinal, hoje a gente teve uma demandada aí de demissões, então, aparentemente o Santos entregou a chave ali para o CEO, e finalmente o CEO vai poder mandar, né? Porque na época do Paulo Brax, o que se tinha ali de notícias é que o Alexandre Galo que mandava, né? E o Brax não tinha nenhuma autonomia. Tassiano e Thiago Maia são negociações em andamento. A ver, Tassiano por 30 milhões não dá. Thiago Maia pelos valores também, não sei se eu traria. O Lucas Evangelista, que é um jogador, acho que da mesma idade do Thiago Maia, um ano mais novo, algo assim, me surge como mais interessante e com valores até menores do que o Inter deve pro Flamengo, né? Que o Santos assumiria a dívida do Inter. O Lucas Evangelista saiu a matéria que ele quer jogar no Santos, isso é muito interessante, e que o valor dele é em torno de 12 milhões de reais, o que também é um valor bem ok para um jogador, acho que de 27, 28 anos, algo assim. Bom, veja a lista de 27 jogadores apurada pelo UOL. Goleiros: João Paulo, Gabriel Brazão e Diógenes. Laterais direitos: JP Sherman, Rainer e Aderlan. Zagueiros: Gil, Basso, Luan Pérez, Jair e Luizão. Laterais esquerdos: Escobar, Souza e Kevson. Meio-campistas: Tomás Rincon, João Schmidt, Diego Pituca, Patrick e Ian. E o Santos precisa negociar o Patrick. Vai ser difícil achar algum louco que pague, mas o Santos precisa negociar o Patrick. Não tem clima para ele ficar na Vila Belmiro. Atacantes: Guilherme, que eu também queria que saísse, porque até pode ser útil no esquema do Caixinha, mas eu acho que ele se entende como craque, coisa que ele não é. Soteldo, Lucas Braga também espero que vá para outro time. Wendel, interessante. William, espero também que vá embora, me irritou demais na Série B. E o Sufa, Miguelito, acho que vai ganhar mais minutagem com o Pedro Caixinha, mas eu vi muita gente colocando como titular, possível titular não. Eu acho que vai ser o primeiro ano com mais chances pro Miguelito. Não acredito ele como titular, a não ser que desempenhe muito bem. E Luca Meirelles são aí os jogadores, os 27 jogadores que se reapresentaram hoje. Comenta aí o que você achou desse vídeo, dá minha opinião, se você concorda ou discorda.